If you're a beginner, click on the first link in the description. Ative as legendas para você entender todas as explicações. Quando você aprende um idioma novo, uma das coisas mais importantes para falar usando esse idioma é falar sobre você, sobre suas experiências, sua vida, sua rotina, de maneira geral. E uma coisa muito importante que ocupa anos inteiros da nossa vida é a nossa escola. E falar sobre a escola em outro país normalmente é uma tarefa complicada, porque o sistema educacional de maneira geral é diferente em cada país. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o sistema educacional brasileiro. Lembrando que países que falam português podem ter sistemas educacionais diferentes. Então, o que eu vou falar nesse vídeo funciona somente para o Brasil e não para Portugal, por exemplo. Mas a escola no Brasil passa a ser obrigatória para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. Algumas famílias decidem colocar suas crianças na escola um pouco mais jovens, não tem problema. Mas o nome oficial dessa parte da escola que vai dos 0 aos 6 anos é educação infantil. Essas escolinhas normalmente também são chamadas de creche e, em alguns casos, podem ser chamadas também de pré-escola. Mas a educação infantil funciona mais para a criança ter o primeiro contato com outras crianças e aprender coisas básicas, como ler e escrever. A escola de verdade, com exames e testes, começa quando a criança tem 6 anos. Muitos países dividem essa primeira parte da escola em escola primária e secundária. No Brasil, não existe essa divisão. Dos 6 aos 15 anos, nós temos o que nós chamamos de ensino fundamental. O ensino fundamental tem o total de 9 anos. Depois do ensino fundamental, nós temos os 3 últimos anos da escola, que são chamados de ensino médio. Normalmente, as pessoas terminam o ensino médio na idade de 18 anos. Depois do ensino médio, as pessoas que querem entrar na universidade precisam fazer um grande exame chamado de vestibular. Algumas universidades organizam seus próprios vestibulares, mas também existe um vestibular muito grande nacional que é chamado de Enem. Enem é uma sigla exatamente para Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, dependendo das suas notas no Enem ou no vestibular, você pode ir para o ensino superior. Ensino superior cobre toda a educação que nós fazemos depois da escola, com mais de 18 anos. A primeira parte do ensino superior é o que nós chamamos de graduação. Alguns cursos de graduação são chamados de licenciatura. São exatamente os cursos que ensinam você a ser um professor da escola. Então, você pode fazer uma licenciatura em matemática, licenciatura em português, licenciatura em história, licenciatura em geografia, etc. Os cursos que te ensinam a trabalhar no mercado de trabalho são chamados de bacharelado. Você pode fazer, por exemplo, um bacharelado em Direito, um bacharelado em Psicologia, um bacharelado em Nutrição, enfim, existem várias opções de bacharelados. Normalmente, as licenciaturas e os bacharelados duram aproximadamente 4 ou 5 anos, dependendo da formação. Depois da graduação, você pode fazer uma pós-graduação. E a pós-graduação no Brasil é dividida em 3 níveis. O mais básico, que dura apenas alguns meses, é chamado de especialização. Um nível mais avançado, que normalmente dura em torno de 2 anos, é chamado de mestrado. E o último nível, que dura mais ou menos 4 ou 5 anos, é chamado de doutorado. Portanto, se você tem uma graduação, você pode dizer: eu sou formado em, e a área de atuação, ou eu sou graduado em. Se você fez uma especialização, você pode dizer: eu sou um especialista em. Se você fez um mestrado, você pode dizer: eu sou um mestre em. E se você fez um doutorado, você pode dizer: eu sou um doutor em.
Depois do doutorado, existem opções de pós-doutorado, mas isso são coisas muito específicas para cientistas, pessoas que trabalham dentro das universidades. E por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aprendendo português.